Já estamos de volta ao vivo aqui pela Astral TV para falarmos de um assunto super importante, gente. Os relacionamentos tóxicos. Tem pessoas que sofrem muito por conta disso. E quando falamos de relacionamento tóxico, não é só na parte afetiva, não é só a vida amorosa, seu parceiro, sua parceira, mas os relacionamentos tóxicos podem acontecer em diversas searas, tanto sociedade, amizade, a mãe, né? Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso com ela, que é psicanalista e psicóloga. Thaís Rosa já está aqui com a gente. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Edu. Bom dia, gente. Bom dia. Thaís, esse é um tema que se popularizou muito nos últimos tempos, né? Porque antigamente o pessoal não tinha consciência do que era um relacionamento tóxico. Pois é, eu acho que tem muita relação com o que você falou inicialmente, essa questão social. Acho que hoje a informação está aí para que a gente entenda um pouco mais a dinâmica das relações. A gente pensa em relacionamento tóxico muitas vezes no contexto amoroso. É claro que fica mais marcante neste contexto, mas existem relacionamentos tóxicos entre amigos, entre pais e filhos, é bem comum você ver. E aí a gente precisa entender o que é isso, né? Eu acho que a gente parte do princípio que um relacionamento tóxico é aquele que é disfuncional, é aquele que te faz mal, é aquele que faz você se sentir diminuído, onde você sente que você não tem espaço para ser quem você é. Então a gente já começa por aí para entender. E acho importante também trazer um ponto, Edu, que é sobre... A pessoa fala, relacionamento tóxico e abusivo é a mesma coisa? Eles podem andar juntos, mas não necessariamente é a mesma coisa. Porque geralmente num relacionamento tóxico, a pessoa ela tem questões de feridas emocionais que podem ter sido causadas por outros relacionamentos, ou às vezes tem a ver muito com as feridas emocionais por conta da própria história da pessoa. E aí ela acaba usando, às vezes, alguns artifícios para, de repente, tamponar essas dores, diferente do abusivo. Porque o abusivo, geralmente, ele é com a intenção de controlar o outro, muitas vezes de dominar esse outro. Geralmente de maneira mais intencional e, às vezes, marcado, às vezes, por violência também, né? Mas se um relacionamento é tóxico e ele não é visto, trabalhado, tratado, vamos chamar assim, ele pode sim evoluir para um relacionamento abusivo. Tá. E quais que são os indícios? A gente vai te dar agora alguns sinais, né? Porque a Thaís já deixou bem claro pra gente que se um relacionamento te faz mal, ele é tóxico para você. Mas vamos entender quais são os sinais de relacionamento tóxico, né? Destrinchar isso, que vai ajudar você a identificar, né? Se você está passando por uma relação como esta. Então vamos lá. Eu costumo começar, porque eu falo, relacionamento tóxico é aquele que a pessoa de repente me agride. Muitas pessoas acham que começa com a questão física, mas não começa por aí, né? Geralmente é aquele controle inicial, o que eu falo que é aquele controle disfarçado de cuidado. Então a pessoa fala assim, e quando você chegar na sua casa, você me avisa. Tá. Né? Eu não gosto daquele seu amigo, ou daquela sua amiga. Ou então, aquela coisa de compartilhar a localização. Claro, gente, que assim... tem coisas que é para segurança. Exato. Mas tem coisas que excedem. Exatamente. Que a pessoa fala assim, nossa, então meu marido pede para eu compartilhar, ou a minha mulher a localização, pronto, meu relacionamento é tóxico. É um conjunto, né? Porque tudo depende da medida, da reação do outro com relação a isso. E tem uma diferença também entre compartilhar a localização representando um cuidado ou tendo por trás um viés de controle. Exatamente. Né? Tem uma história que eu ouvi recentemente que eu achei muito boa. Assim, é cômico se não fosse trágica. Eu ouvi isso de um grupo de colegas, né? O marido tinha esse hábito de levava a esposa para todos os lugares, levava, buscava, aquela coisa, não, eu te levo, não, eu te busco, aquela coisa bem controladora mesmo, compartilha a localização, até que um dia ela descobriu, enfim, que ela estava sendo traída. Então ele controlava ela para que ela não soubesse o que ele estava fazendo de errado. Entendi, porque daí ele saberia as brechas que ele tinha. Exato.
Então a gente tem que tomar, eu costumo dizer que quem controla demais é porque tem alguma coisa que não está muito boa ali não, tem alguma coisa errada. Tá. Né? Ou pela própria insegurança da pessoa, ou porque às vezes tem alguma coisa ali um pouco suspeita. Mas, né, voltando aqui pro tema, é que eu lembrei dessa história, toda vez que eu ouço essa história eu acho assim, faz sentido. É engraçado, mas é triste, né? Porque imagina a situação da mulher achando que estava sendo cuidada, não, meu marido se preocupa comigo, nossa, ele está sempre muito presente. Mas não, só que não, né, nesse caso. Então é esse controle que disfarçado aí de cuidado. Em alguns casos, existe também uma tentativa de isolar aquela pessoa dos amigos. Então você começa a falar mal da família, falar mal dos amigos, com o objetivo de deixar essa pessoa isolada. Por quê? Porque aí você tem domínio sobre ela, de alguma forma. Mas muita gente chega a inventar histórias sobre alguns amigos. A desvalorização, que isso é muito comum, eu ouvi esse final de semana, inclusive, de uma colega, o parceiro é aquele que fala assim, você não faz nada certo, você não sabe fazer, sei lá, um arroz direito, ou a pessoa te critica publicamente, ela só enaltece seus defeitos. Fala mal do seu corpo, compara você com a ex ou com o ex, mas aí, de novo, com a intenção de deixar você cada vez mais sob o domínio dela. O gaslight, que é famosíssimo, aonde o indivíduo ou a indivídua começa a, de alguma maneira, achar que você desvalorizar mesmo aquilo que você está enxergando. Por exemplo, nós estamos numa situação social aonde a pessoa, você vê que a pessoa está, sei lá, flertando com uma outra na sua cara, e a pessoa vira e fala, você fala para ela, confronta, fala assim, mas peraí, você estava olhando, você estava flertando, você fez isso, enfim, vai ali pro confronto. E ela fala, não, imagina, você está criando coisa na sua cabeça, você está louca. Está criando história. Exato, está exagerando. Chama gaslighting. Gaslighting. Né, que a pessoa você começa a duvidar da sua percepção daquilo que está na sua cara. Né? Tá. Então ela invalida ali o que você está dizendo com relação a como você sentiu, como você percebeu. Né? E aí as coisas, né, eu costumo dizer que elas vão escalando. Né? Porque aí você começa com esse movimento, isso vai, claro, minando a sua autoestima. Né? Então você pode também fazer movimentos, por exemplo, que são mais graves, de coerção, por exemplo, sexual, que é aquela história, que aí tem uma questão social também, que eu acho que pesa bastante, que é você tem que cumprir o seu papel como mulher, quando você é casado. Então, às vezes, você não quer ter relação com o seu parceiro, sim, mas ele vem com esse discurso, não, mas você tem que cumprir o seu papel. Aí entra aquelas questões sociais, do tipo, se você não fizer, ele vai procurar... procura fora. Quem não tem em casa, procura fora. Como se isso justificasse né, alguma coisa. E aí também tem a questão de negação de afeto como punição. Então, por exemplo, vamos supor que nesse contexto que acontece nessa questão da coerção, você nega ali a relação. A pessoa começa a tratar você com uma certa frieza, com um certo distanciamento. É aquela pessoa que fica sem falar com você por alguns dias, por alguma situação que desagradou o parceiro. Então essa é uma forma também de punir. E aí você começa a achar que você fez alguma coisa de errado. Você fala assim, nossa, eu fiz alguma coisa de errado. O que foi que eu fiz para essa pessoa estar me tratando assim? E aí, como eu costumo dizer, vai escalando, né? E pode ir para explosões de raiva, ameaças, controle financeiro também. Então, às vezes, tem pessoas que não trabalham e que dependem, às vezes, do parceiro para comprar, às vezes, um vestido. Né? E eu conheço casos de pessoas que trabalham, que são independentes financeiramente, mas quem controla todas as contas é o parceiro. Entendi. Então você tem que pedir autorização para comprar, sei lá, um vestido, um remédio. Nossa. E aí, e quando você vai pedir autorização, a pessoa ainda te acusa de que você está gastando demais, ou seja, você trabalha, você tem o seu dinheiro. Eu acho que, claro, você tem que ter ali objetivos em comum, e isso está tudo bem. Mas a pessoa querer dominar o outro, né, dizer o que você pode e o que você não pode fazer, isso é muito complicado. Então a gente tem que ficar de olho, porque são sinais muitas vezes bem sutis, Edu. E que a pessoa acha que ela está fazendo aquilo porque está cuidando, ou porque ama, porque tem o ciúmes excessivo, a posse ali sobre o outro. Então tudo isso são sinais que a gente tem que ficar bem atento. Então, todos estes são sinais de que, de repente, a pessoa está vivendo um relacionamento tóxico ou, se não, que tem uma propensão, uma tendência
a essa relação se tornar tóxica. Grande propensão. Agora, pode evoluir também para ciclos de violência, isso? Pode evoluir. Porque existe, tanto no relacionamento tóxico quanto no ciclo da violência, no ciclo da violência isso é mais claro, né? Que tem até uma teoria que fala sobre isso, que começa com um clima de tensão ali. Então a pessoa, ela primeiro, você sente que está pisando em ovos, sabe aquela relação onde qualquer coisa que você vá falar, você fica com medo porque você acha que a pessoa vai explodir. Tá. Né? Então você sente uma tensão, um peso ali naquele ambiente, e aí você começa a pensar sobre o que você vai falar ou não para aquele sujeito, ou para aquela mulher, né, por exemplo. Então começa assim. Depois vem uma fase de explosão, que aí sim pode partir para agressão física, começa na verbal, né? A verbal, a emocional, pode vir para agressão física, pode sim evoluir para uma violência sexual, dependendo do contexto. Então, esse seria o segundo passo. E o último passo, que é a famosa lua de mel, que é aquele momento onde a pessoa vira e fala: olha, me desculpa, não fiz de propósito, me perdoa, ela chora, né? Nunca mais vai acontecer. Aí você fala, tá bom, né? Dá uma chance, vou dar uma chance. Vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance. E uma coisa muito comum também é você culpabilizar, né, a pessoa que está com você pela sua atitude também. Que eu acho isso é muito comum, né? A pessoa vir e falar: olha o que você me fez fazer, eu não queria ter feito isso. E aí você começa a se culpar, achando que você realmente é responsável pela atitude do outro. Então você começa a medir muito ali como você vai lidar com aquele parceiro ou aquela parceira por medo da reação dele. Né? Então isso é muito complicado. Aí você vai se anulando, você vai se calando, você começa a se afastar das pessoas, e aí quando você vê, você já está totalmente dominada por aquela situação. Agora, por que é tão difícil de sair de um relacionamento tóxico? Porque, como você falou, né? Chega essa fase da lua de mel, a pessoa promete que vai mudar, que vai ser diferente, né? Me dá mais uma chance. E aí você dá uma chance, quando você vai ver, as circunstâncias estão se repetindo novamente e você não consegue sair daquilo, né? Um cabo de guerra. Exatamente. Porque esse ciclo, né, que a gente comentou, que é a tensão, a explosão e a lua de mel, ele tende a ficar... A fase da lua de mel tende a ficar menor e a da tensão e da agressão maior. Mas, como é um ciclo, né, você acaba acreditando de fato que aquela pessoa vai mudar. Né? E geralmente a pessoa, quando está nesse momento, ela já está totalmente dominada, ela já está com a autoestima destruída, porque lá no início a pessoa fez aquele gaslighting, ela te desvalorizou, ela te culpabilizou, então ela vai criando todo um enredo ali para você ir se sentindo cada vez mais dependente dela. Pode ser tanto uma dependência emocional como uma dependência financeira. Então, o que você tende a achar? De que você não merece nada melhor do que aquilo. A sua autoestima está totalmente minada. Então, você fala: não, eu não mereço algo maior, mais do que isso. Imagina, ele faz tudo isso, mas é porque ele me ama. Você acredita, você tem esperança de que aquela pessoa vai mudar. Porque sempre tem aquele ciclo da promessa. E a gente, né, no final das contas, quando está numa relação assim, no início, obviamente, a relação é bacana. Então, você tende a ficar preso a momentos bons, a parte boa dessa pessoa, e você fica tentando que essa pessoa volte a ser aquilo que ela era no início. Então, aí é mais difícil ainda de sair. E aí tem também questões como culpa, porque a pessoa te culpabilizou, está fazendo isso, mas a culpa é minha. Né? Tem a questão também, e isso é muito significativo, do contexto social, Edu. Eu vejo isso muito em questões de abuso, de relacionamentos tóxicos, pessoas que eu já atendi, eu atendo. É aquela coisa assim: nossa, mas eu vou largar do fulano, como é que eu vou justificar isso para minha família? Porque a gente tem aquela coisa de que a mulher edifica o lar, né, que isso é social ainda, a responsabilidade é sempre da mulher. Essa preocupação social, ela é uma coisa que pega muito, né? Porque às vezes as pessoas se prendem na relação por conta disso e não conseguem soltar, né? Eu vou ter que explicar para minha família, tem a família da outra pessoa, os amigos em comum. Exato. Como que as pessoas vão me enxergar? Mesmo que inconscientemente, né? As pessoas ainda se preocupam muito com isso, né? Se preocupa porque eu já ouvi isso muitas vezes.
em casos de mulheres que se separam, né, por conta de relacionamentos tóxicos, dizer que se sente fracassada. Como se ela fosse a única responsável por não ter dado certo. Por não ter dado certo. E também tem que avaliar essa coisa do não ter dado certo. Porque às vezes deu certo por 10 anos, por 15, mas a gente tem que entender que as coisas também, os ciclos podem se findar, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Então você fica com vergonha de admitir ou de, enfim, separar daquela pessoa achando que você é responsável por aquilo. E o que é pior, né? Que eu acho que dentro de tudo isso, o pior de tudo é você ter uma dependência, às vezes, financeira também, óbvio, né? Sim. Porque a pessoa, às vezes, não tem um outro recurso, então ela fica pensando que ela não vai sobreviver sozinha. O medo, né, de repente, ser perseguida, de ser agredida, se tem filhos na relação, como é que vai ser com os meus filhos? E aí, como eu disse, o pior de tudo é a famosa normalização. Ah, mas relacionamento é assim mesmo. Tem briga, tem discussão, é normal brigar com o parceiro. Sim, é normal brigar com o parceiro. Desde que haja espaço para o diálogo, desde que você tenha espaço para ser quem você é e não ficar pisando em ovos, né? Ter medo de falar o que te desagrada, o que não está legal naquela relação por medo da reação da pessoa que está ali com você. Isso sim é tóxico. Sim, é verdade. Bom, agora a gente já sabe então que é uma coisa difícil, né, de sair. Às vezes você tem a consciência que aquilo não te faz bem, mas tem essa dificuldade. O que as pessoas podem fazer para se fortalecer e se preparar para sair, né, dessa relação? Não sentir que ela está presa, não vai conseguir sair disso, porque aí também ativa uma desesperança e pode vir uma depressão, dentre outras coisas. Como que a pessoa se fortalece para virar essa chave? Olha, eu falo que é um processo, um caminhar doloroso, às vezes por conta de várias questões como a gente trouxe até agora. Mas é importante que você tenha pessoas de confiança com quem você possa compartilhar, né, a sua história. E para quem está de fora, é muito importante lembrar, gente, não façam julgamentos. Né? Porque as pessoas vão falar assim, mas imagina, por que ela não sai dessa relação? Porque olhar de fora é muito fácil. Né? Você falar, porque para quem está de fora, você enxerga realmente que aquela relação é tóxica, mas quem está vivendo não percebe. Então, ao invés de você julgar e falar, você tem que sair dessa relação, se a pessoa pedir a sua opinião, primeira coisa, você pode dar a sua opinião e dizer, olha, eu acho que essa relação não está te fazendo bem, mas se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Então, eu sempre digo, primeiro terapia, né, que é o que a gente vem falando aqui em todos os programas. A terapia vai ajudar muito, porque dentro da terapia, junto com o profissional que você escolher, ele vai te ajudar a fortalecer a sua autoestima, a reconstrução do seu amor próprio, porque a gente fica realmente detonada, internamente quebrada por dentro. Né? Vai te ajudar a criar um plano de segurança. O que é esse plano de segurança? Se você tem uma relação tóxica e principalmente se ela já evoluiu para uma relação abusiva, é importante que você tenha documentos, por exemplo, separados, guardados, no caso de você precisar sair. Né? Ter um lugar que você possa, um lugar seguro que você possa ir. Telefones de emergência. Né? Então, dentro, às vezes, da terapia, às vezes o profissional ajuda até a construir isso. Né? Tem advogados especializados, né, nesse tipo de situação. Às vezes é necessário pedir uma medida protetiva. Tem hoje também órgãos, né, como tem o Nós Seguras, tem a Justiceiras, que também fazem esse trabalho de ajuda dessa pessoa para que ela saia dessa relação, muitas vezes. Isso já numa relação abusiva. Numa relação tóxica, aí é terapia na veia, né? Para você realmente entender até esse ciclo de como ele funciona. Né? E às vezes, é claro, né? E eu vejo isso sempre, assim, é muito comum. Mesmo você enxergando, às vezes você não consegue sair. E às vezes a pessoa demora para fazer esse processo. E tá tudo bem demorar. Né? Acho que cada um tem o seu tempo, até cada um tem suas feridas. Então, acho que dentro desse contexto é importante a gente entender o momento de cada um, mas não fazer nenhum tipo de julgamento e achar que você pode ir lá e dar opinião na vida do outro, porque não é assim que funciona. Né? Os impactos psicológicos que uma relação tóxica deixa são enormes. Sim, você tem ali, tem pessoas que têm crises de ansiedade, pode sim cair numa depressão, crises de pânico também é bem comum. Tem o transtorno de estresse pós-traumático, então você acaba, depois que sai daquela relação, com uma dificuldade de confiar de novo numa pessoa. Né? E aí é realmente muito doloroso. Né? Eu conheço pode gerar trauma, né? Muito traumatizante, porque às vezes você está até numa nova relação,
você até parte, ou pior, né? Também tem aquelas que saem da relação que é tóxica, só que como ela não se curou da primeira relação, ela tende a se envolver numa outra relação tóxica. Vira um ciclo. Né? Porque você realmente não se curou e não entendeu o que realmente aconteceu. E às vezes você tem questões suas internas de baixa autoestima, ou muitas vezes, né, falta de amor próprio, uma necessidade grande de ser amada, de ser vista, de ser cuidada, que você começa a achar que aquilo é o normal mesmo. Então a pessoa tem que ficar atenta, que ela pode entrar num padrão de emitir um comportamento que é convidativo para atrair relacionamento tóxico. A gente falou até em outros programas, né, geralmente pessoas mais... A gente falou do borderline no último programa. Pessoas com essas características que têm essa necessidade muito de ser cuidada, de ser amada, elas tendem a atrair relacionamentos tóxicos com uma facilidade absurda. A gente sempre fala que para todo borderline há um narcisista ou um psicopata, porque são pessoas que manipulam esse perfil. Tá. Então fiquemos atentos aí, viu, gente? Cuidado, você pode estar atraindo esse tipo de relacionamento na sua vida e aí é onde um terapeuta, uma psicóloga, um psicólogo poderá ajudar e fazer todo sentido para você mudar, né, o comportamento que não está legal e que está conivente aí com a atração desse tipo de perfil. Agora, se você está vivendo um relacionamento tóxico ou já viveu um, conta pra gente a sua experiência. Tem alguma dúvida em relação ao tema? Manda no WhatsApp ou você que está assistindo pelo aplicativo Aura Pura, pode mandar mensagem aí que eu leio aqui para a Thaís, tá? Não precisa revelar o seu nome, pode colocar um nome fictício. O WhatsApp é o 11 962710106, tá? Compartilha com a gente a sua experiência, porque você pode tanto aproveitar para a Thaís nesse momento te aconselhar, como também vai servir de alerta para as pessoas que estão assistindo, tá? Agora, eu quero saber, Thaís, como que a gente pode se proteger desse tipo de relacionamento? Porque daí você já consegue evitar, né, de não atrair esse perfil, né, de pessoa. Olha, eu acho que a primeira coisa é autoconhecimento, Edu. Você tem que primeiro entender como funciona esse ciclo, se conhecer muito bem, né? Acho que a maturidade facilita muito para que a gente possa identificar esse tipo de perfil, mas eu acho que o autoconhecimento é o principal. E nos primeiros sinais, né, a pessoa começa com essa historinha de não quero que você use essa roupa, me manda a sua localização, você já tem que ficar com a antena ligada, falar, opa, né? Por que isso? É porque a pessoa te conheceu usando aquele determinado tipo de roupa, te conheceu de repente com aquele grupo de amigos, e aí do nada, não quero mais que você fale com fulano. Tem pessoas que têm aquelas coisas de rede social, que a pessoa fica fuçando na sua rede social, quer controlar o seu celular, me dá a senha do seu celular. Você começa a olhar e falar, peraí, né? Nesse momento, se você percebe isso, já está na hora de ligar a famosa red flag e, eu costumo dizer, saia correndo, de preferência. Então, é necessário o autoconhecimento. Entender como funciona esse ciclo para você se proteger, de fato. Quando a pessoa começa a jogar alguma indiretinha em relação a isso de senha de celular, dando a entender que acha que numa relação é importante que haja confiança, que as duas partes poderiam ali compartilhar a senha. O que você acha sobre isso? Olha... Depende do contexto. Depende do contexto. Eu acho que essas coisas de me dar a questão de confiança, mas dar a senha do seu celular significa que você confia nessa pessoa? Isso realmente é sinal de confiança? Pois é. O que é confiança nessa relação? O que você entende por confiança? Porque a partir do momento que você está me pedindo a senha, então já há uma desconfiança. Exato. Então não faz o menor sentido isso. Pelo menos na minha percepção. Até porque uma relação, gente, é feita de dois inteiros. Sim. Né? Então, de alguma maneira, a pessoa acha que porque está numa relação tem que fundir. Não. São dois inteiros, né, querendo compartilhar uma história, querendo somar ali na trajetória de cada um. E não duas metades, essa coisa da metade da minha laranja. Pois é. Eu não acredito muito nisso, não. Se parte da pessoa, né? Pega aí meu celular, desbloqueia para mim, a senha é tal, né? Ok, mas aí você pedir, né? Ficar pedindo e achando que isso é fundamental para instituir uma relação de confiança, já é sinal que não há confiança como pano de fundo, né? Eu também acho que não. Eu já vi histórias, né, muito curiosas da pessoa
vir com aquela história de relacionamentos abertos, por exemplo, né? Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, né? Mas um parceiro quer um relacionamento aberto e o outro não. E aí você manipula o outro para aceitar, por exemplo, né? No sentido de, nossa, mas você faz bem para nossa relação, mas eu falo que parece que é uma permissão para atrair, né? Porque se um quer e o outro não, tem alguma coisa de errado. Exato. Uma coisa é se as duas partes falam sobre isso Exato. de forma tranquila, né? E querendo, né? Sim. Agora, outra coisa é se uma parte quer e a outra não, porque daí o que não quer vai ser obrigado a se transgredir, então, exato, né? Para fazer a vontade do outro. Se machucar. E aí na tentativa de manipular, entra aquela história que eu falei da negação do afeto. Ou então aqueles casais, assim, onde eu já vi também um dos sai todo final de semana e não dá, por exemplo, você conta, né? Você fala, olha, eu vou sair com os meus amigos, né? Mas eu posso sair, mas você não. Aí você fala, como assim? Pois é. É aquele cara que vai pro futebol todo final de semana, mas quando a mulher fala que vai, sei lá, tomar um café com as amigas, não pode. Não pode. Então você percebe que são pequenos sinais, são pequenas coisas. Sim. E essa questão também de relacionamento aberto, quando uma das partes quer, ou fica induzindo, vamos fazer alguma coisa para sair da rotina, para mudar. Pode ser algum tipo de toxicidade também na relação, né? Para quem de repente é um perfil mais tradicional, né? Sim, sim. Você acaba. E você, por essa pessoa ser tóxica, ela vai te manipular, ou ela vai começar a fazer um distanciamento emocional. Aquela frieza, começa a te tratar diferente, você fala, não, vou fazer o que ela quer, porque senão isso vai prejudicar o meu relacionamento. A partir do momento em que você faz aquilo que te machuca, que te agride para agradar o parceiro, preste atenção que tem alguma coisa errada. Pessoal, nada como fazer uma terapia para você poder entender esses temas e aprender como lidar com eles, colocar para fora isso, né, que te incomoda com um profissional, porque às vezes a verdade é que você sente a necessidade de conversar, mas não tem nem para quem falar, principalmente quando são temas mais particulares. Então, nada como buscar ajuda profissional. Eu vou deixar os contatos da Thaís. Se você não está seguindo no Instagram, siga o perfil @apsicanálise. A Thaís é psicóloga e psicanalista e pode te ajudar, né, Thaís? Com sessões, exato, né? Isso, a gente faz sessões individuais, uma vez por semana, pode ser presencial, pode ser online. Eu atendo tanto aqui em São Paulo como outras regiões do país que acaba fazendo online, né? E às vezes até do exterior também eu atendo algumas pessoas que moram fora aí. E tem também um WhatsApp, né? Isso, quem tiver interesse aí, quiser bater um papo comigo, pode me chamar no DDD 011, é o 932540618. Vou repetir, 11 932540618. E tem também o canal dela no YouTube, tá? Que é o @terapia _etc e tal. E aí você consegue também ver diversas reflexões sobre os mais variados temas aí para zelar pela sua saúde mental. Thaís, obrigado pela vinda, viu? Pelo bate-papo, adorei. Obrigada. Vamos ficar atentos. Fiquem atentos, qualquer coisa é só me chamar, gente. Isso aí, não vamos cair nos relacionamentos tóxicos, vamos se proteger e se por acaso você já está vivendo algum deles, né, vamos aprender como administrar isso, né? Exatamente. Precisando de ajuda, é só chamar. Isso aí. Um beijo, gente. Intervalo bem rapidinho, galera. Quando voltarmos, vamos falar sobre magia cigana, como que ela pode te ajudar no seu dia a dia, tá? E vai ter várias dicas, não sai daí.